Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo 17, Apocalipse, o juízo sobre o império das trevas. Essa é a parte 5. Nós temos colocado os marcos temporais proféticos para conseguirmos compreender o que está por vir. Nós temos que observar que a história profética, o preparativo para o arrebatamento ou o preparativo para o estabelecimento das 10 nações que vão entregar o seu poder à besta, essas coisas não começaram agora. É uma luta milenar. O inimigo das trevas, o inimigo das nossas almas, ele está batalhando intensamente ao longo de milhares de anos para conseguir imprimir na humanidade o seu poderio, o seu domínio, mas isso tem sido atrapalhado pelas intervenções divinas, porque Deus tem um propósito para o planeta Terra. Observa que nós temos aqui o nosso quadro profético, a eternidade passada, criação dos céus e da terra, o dilúvio, Israel, Jesus morto, crucificado, ressurreto, o Espírito Pentecoste derramado, o período da igreja, o arrebatamento, a volta de Jesus para Israel e o trono de Deus armado no capítulo 4, no capítulo 5 e depois no capítulo 20. E aqui, novos céus e nova terra, a eternidade futura. Entre o arrebatamento e a volta visível de Jesus na batalha de Armagedon, nós temos os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Este período dos selos até as taças é um período de 10 anos e meio. Desses 10 anos e meio, estes 7 anos que nós temos aqui, esse período de 7 anos, representa o dia do Senhor. Profetizado, por exemplo, por Sofonias. Muitos profetas falaram desse dia, que é também a 70ª semana de Daniel. Esse período é um período de 7 anos, acrescido mais 3 anos e meio, que é o intervalo entre o arrebatamento e o acordo da besta. Nós temos o período somado de 10 anos e meio. Este período se divide em 2 períodos de 7 anos. 7 dá 14, passaria de 10 anos e meio. Mas nós temos um período justaposto, começando do arrebatamento até o meio da tribulação. Nós temos o julgamento da Babilônia, a grande meretriz, a igreja ímpia. O julgamento sobre a religião. Os 7 anos seguintes, que coincide com o dia do Senhor, representa o julgamento sobre o mundo político. Então, tanto o mundo religioso quanto o mundo político será julgado pelo Senhor nesse período de juízos. Entendendo que nós temos a besta aparecendo. Aqui, na época da igreja, nós temos a besta escarlate. Esta besta escarlate, ela está operando desde Israel até o arrebatamento. Como é que nós sabemos disso? Quando João recebe a visão, ele tem uma visão de 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro está por vir.
Os 5 que caíram começa no Egito. Então aqui nós temos o Egito, depois nós temos o Império Assírio, depois temos o Império Babilônico, depois temos o Império Medo-Persa, depois temos o Império Grego e o Romano. Com isso nós temos 1, 2, 3, 4, 5 impérios que caíram antes do Império Romano surgir. Esses impérios que caíram, dos 5, Daniel teve visão de 3 antes de Roma: a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. E ele vê Roma voltando em formato de 10 nações. Então, quando nós chegamos aqui no fim, nós temos Roma mais 10. Roma mais 10 nações, formando o poderio. Márcia, seja bem-vinda. Eu estou dando uma visão geral sobre os fatos que acontecem depois do arrebatamento. Estou tratando agora da visão de Daniel, vendo as nações, começando pelo Império Babilônico, Medo-Persa, Grécia e o Império Romano. Vamos dar uma olhada para o Império Romano. Veio como a nuvem do céu, um como o filho do homem. O Império Romano, a Babilônia, ela tem o início lá em Nírode. Lembra? Gênesis capítulo 10, a Torre de Babel tem início na rebelião de Nírode. Nírode era poderoso caçador na terra, ele começou a ser poderoso na terra. O princípio do reino de Nírode foi Babel. Então nós temos aqui a Babilônia. E a construção da Torre de Babel tinha por objetivo proteção, fazer com que todos os povos convergissem para um único lugar, contrariando a ordem de Deus, perpetuar na terra e impor a vontade do homem contra a vontade de Deus. Por isso eles diziam: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até aos céus. A ideia aqui não é de tijolo a tijolo até atingir a estratosfera, mas de um observatório celestial e através dos astros ter processos de adivinhações, de bruxarias, de feitiçaria e coisas desta natureza. E aí eles não queriam ser espalhados na terra. Quando nós damos um salto na história e nós vamos para depois do arrebatamento, nós vemos em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas. Entenda, quando nós falamos do Apocalipse, o capítulo 17, a história do Apocalipse está retornando ao período da besta escarlate, desde o Egito até aquele momento. A mulher assentada sobre as águas, esta mulher é a igreja iníqua que vai se formar a partir do joio no meio do trigo. Lembra que a função do joio, que o joio era os filhos do maligno, eles se infiltraram no meio do trigo. Portanto, no meio da igreja institucional, nós temos a igreja nascida de novo, que vai ser arrebatada, e a igreja confessional, que não tem uma fé que lhe trouxe regeneração, e esta igreja é a embriã daquela igreja que nós encontramos registrada em Apocalipse, no capítulo 13, quando é dito que a besta que vem da terra, ela tem a aparência de cordeiro, mas fala como o dragão. Então, esta grande meretriz, ela será julgada.
E aí, qual é o nome desta grande meretriz? Em Apocalipse, o capítulo 17 diz: Babilônia a Grande, mãe das meretrizes e das abominações na terra. Dora, seja bem-vinda. Então, observa, a formação do governo do anticristo. Quando a gente olha hoje para o que as pessoas que querem falar de profecias, elas estão muito preocupadas com o movimento dos governantes nos dias de hoje, pensando assim: se nós permitirmos que tal e tal e tal governo permaneça, como foi o caso, por exemplo, do Trump, se ele não permanecer como governante, o mundo desanda no colo do anticristo. Esta é a ideia das pessoas que não conhecem o Apocalipse com profundidade. Note uma coisa, a Babilônia, ela foi um governo anterior a Jesus Cristo, e ela já era o embrião da Babilônia que vai aparecer depois do arrebatamento. Essa Babilônia que havia antes, se nós examinarmos a Babilônia, ou uma das igrejas do Apocalipse, me parece que é a igreja de Tiatira, deixa eu só confirmar aqui, a igreja de Tiatira. Esta igreja é a igreja que cruza a idade das trevas. É a igreja que nasce por volta do ano por volta do ano 500 e vai até o ano 1400. Ela cruza a Idade Média. Esta igreja, Jesus fala para ela se arrepender. E no verso 21 do Apocalipse 2 diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Esta igreja de Tiatira, esse grupo dentro dessa igreja que não quer se arrepender, o seu pecado vai aumentando e desemboca na Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta igreja é aquela igreja que no Apocalipse 13 tem a aparência do cordeiro e fala como dragão. Ou seja, ela fala como dragão. Porque a Bíblia, quando vem no Apocalipse, diz: ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar nada desse livro. Mas ela acrescenta. Ela presume que ela tem autoridade para acrescentar. Esta é a Babilônia. Esta Babilônia, ela será julgada no fim dos tempos, depois do arrebatamento, nos 7 anos primeiros do arrebatamento.